بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez, mais um encontro, mais um dia, relembrando técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para ensinar os seus companheiros e ensinar as pessoas que o ouviam. Já há vários programas temos estudado e relembrado métodos e ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino. E aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia para que ele pudesse passar melhor a mensagem do Islã para as pessoas. Essas técnicas, como já dito em alguns programas passados, elas devem estar sempre presentes na vida do muçulmano, não só nas salas de aula, ou nas mesquitas, ou no local onde haja ensino. São técnicas de retórica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como por exemplo, ele era sempre direto, ou seja, não só quando ele ensinava, mas quando ele falava, ele era direto, claro, incisivo naquilo que ele explicava ou colocava num determinado momento da conversa, num determinado momento dos seus diálogos. Estamos então estudando aqui no canal Córdoba Internacional, em língua portuguesa, os diversos conselhos, as diversas maneiras as quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava delas. Vimos também em alguns capítulos passados, em alguns encontros passados, onde o principal ponto, o principal objetivo dessas técnicas é de se passar o Islã para as pessoas, é de se divulgar o Islã para as pessoas, para que essa mensagem maravilhosa de Allah subhanahu wa ta'ala para toda a humanidade, e não só para um grupo específico dela, mas sim para toda a humanidade, possa se beneficiar desses ditos, possam se beneficiar dessa sharia, dessa revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava delas é que ele às vezes permitia que outros respondessem a pergunta a qual ele mesmo fazia. Em algumas ocasiões, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era perguntado sobre alguma coisa. Era perguntado sobre algum assunto, tanto desta vida como da próxima, como muitas vezes era perguntado sobre coisas do além, né, de como era Allah, ou de onde estava Allah, ou, enfim, coisas que não necessariamente eram materiais. E em muitas delas ele ordenava que alguns dos seus companheiros a respondessem. E às vezes os companheiros se surpreendiam, né, com a atitude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se surpreendiam e falavam, mas puxa, cabe alguém julgar, ou cabe alguém, acaso devemos responder, sendo que o Senhor, não é o profeta, sendo que você está entre nós aqui, ou seja, você está presente entre nós, e ainda assim devemos responder a pergunta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondia sim, vocês devem responder. E ele esperava, né, a resposta vir, não só numa tentativa de avaliar o conhecimento das pessoas, mas ver e observar como aquela pessoa entendeu algum ensinamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez anteriormente, né? Alguma coisa que ele fez anteriormente. Então, ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com isso passava confiança aos seus companheiros, ou seja, confiava que eles poderiam responder a pergunta ou falar sobre algum assunto de maneira clara e objetiva, como já havia ensinado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta nesse caso analisava como que esses companheiros passavam a informação. E nesse caso, se tinha ou não a necessidade de julgar, ou a necessidade de explicar, ou reexplicar, ou corrigir a este companheiro
que respondia a pergunta amando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E, como todos nós sabemos, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se converteram em grandes juízes da nação islâmica. Os exemplos dos nossos juízes de 1400 anos ou 1300 anos atrás continuam vivos para nós até hoje. A maneira que Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, a maneira que Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lidava com os seus juízes, Mu'adh ibn Jabal, Abu al-Hasan al-Ash'ari, né, um grande jurista, Abu Darda, outro jurista, dentre muitos outros, né? Dentre muitos outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se transformaram em grandes juízes da nação islâmica, decidiam entre conflitos entre as pessoas, mesmo na ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso existe um hadith muito famoso, onde veio uma senhora a questionar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se a senhora no próximo ano, vier até mim e não me encontrar, procurem a Abu Bakr ou procure a Umar ibn al-Khattab, porque depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os que mais detinham o conhecimento, as melhores pessoas que já existiram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi Abu Bakr, depois Umar, depois Uthman e depois Ali, filho de Abu Talib, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e casado com Fátima, sua filha. Ou seja, essas pessoas eram as mais sábias dentro da jurisprudência islâmica, depois do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o próprio profeta nos deixa claro para essa senhora que se viesse daqui a um ano que não mais o encontrasse, que procurasse então que procurassem a Abu Bakr ou a Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito e que Allah subhanahu wa ta'ala introduza a todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem nenhuma exceção, no mais alto nível do paraíso, ainda que a maioria deles, uma parte deles, não a maioria, mas uma parte deles já foi inclusive profetizado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eles sim estariam no paraíso. Ou seja, não é à toa que essas pessoas se tornaram grandes juízes e grandes juristas, porque seguiram à risca esses temas que nós falamos aqui já ao longo de mais de 10 ou 11 programas, ou seja, a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, e se converteram essas pessoas em grandes juízes e grandes sábios da teologia islâmica. E um desses motivos foi que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocava confiança nessas pessoas em responder perguntas que eram dirigidas imediatamente ou diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um exemplo prático, né, é que entre um pai ou um professor, sempre que é perguntado algo sobre alguma questão, ao invés de responder diretamente, pede a um filho maior ou a um outro aluno, né, que ele possa responder. E dessa maneira, ele pode observar a resposta e corrigir, obviamente, essa resposta se necessário. E dessa forma, incentivar as crianças, incentivar aos alunos a serem transmissores da mensagem, obviamente, e da sabedoria que está nesse tipo, a sabedoria que está inerente ao assunto que é discutido. É interessante, por exemplo, que o que me foi passado, inclusive, que eu acho interessante dividir com vocês, num colegial na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, existia uma grande quantidade de alunos muçulmanos. E eles, então, se organizavam para poder rezar o Jumu'ah, né? E foi permitido a eles na universidade, que Allah subhanahu wa ta'ala oriente a esses que permitiram ao que esses nossos irmãos rezassem e praticassem a sunnah obrigatória, uma sunnah, mas é obrigatória, da oração de sexta-feira nessa escola. Ou seja, é claro que o imã, ou aquele que deveria ser o imã, não tinha a disponibilidade de
estar toda a sexta-feira naquela universidade a ponto de dar a Khutbat al-Jum'ah, ou de fazer o sermão de sexta-feira. Então o que ele fazia? Ele deixava mais ou menos o sermão preparado, em uma folha, com os pontos principais, e escolhia entre os alunos um para transmitir aquela khutbah, né? Às vezes deixava a khutbah inteira já escrita, e às vezes sim, só os principais pontos, e deixava que o próprio aluno passasse as informações nas orações de sexta-feira. Então o que acontece? Era interessante que esse aluno que fazia a Khutbat al-Jum'ah, né, ou seja, o sermão de sexta-feira, esse aluno ele tinha uma mudança de comportamento a partir do momento que ele se transformava no imam, né, ou seja, no líder da oração e naquela pessoa que passava a mensagem. Ou seja, existe até então um ponto psicológico a ser levado em consideração aí, né? Existe um fator, melhor dizendo, um fator psicológico a ser levado em consideração. Quando a pessoa se põe na condição de explicador, daquela pessoa que vai passar uma mensagem, que vai transmitir uma informação importante, ela se vê, né, digna ou não da transmissão daquela mensagem, e ela passa então até melhorar as suas atitudes para que ela se torne mais e mais digna de passar essa mensagem. Então, quando um professor ou um pai ou um sheikh numa mesquita delega essa responsabilidade de passar a essa pessoa comum, ou seja, não é imam, não é pai, não é um professor, mas passa essa responsabilidade para essa criança ou para essa pessoa de transmitir a mensagem que o sheikh ou que o aluno, que o sheikh ou que o professor ou que o pai deveria estar transmitindo, essa pessoa tende a tomar uma outra postura, né? Uma postura de ensinador, uma postura de professor, e isso então influi até mesmo no comportamento das pessoas. E assim influenciou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no comportamento das pessoas quando ele delegava as respostas aos seus companheiros, ainda que ele como profeta estivesse ali, presente entre eles, mas ainda assim, ou seja, ele imbuído, né, da responsabilidade da profecia, imbuído inclusive da mensagem que vinha de Allah subhanahu wa ta'ala para ele ainda assim delegava isso a outros companheiros e a outras pessoas que estavam à sua volta, ensinando essas pessoas a serem divulgadores da mensagem, ensinando essas pessoas a serem educadores e a serem juízes mais no futuro, como se provou nas gerações que vieram após a geração dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, e que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqueles que viram, conheceram, ouviram e morreram muçulmanos. Mais uma vez, terminamos por aqui esse nosso encontro de hoje e pedimos para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça cada vez mais praticantes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sabedoria do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Alcorão sagrado e da mensagem que foi enviada para a humanidade. Jazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a vocês todos que seguiram o nosso programa, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com todos nós, e primeiramente, e que esteja também sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, shukran jazilan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.